Olá, meu nome é Marcos Xavier, mas na verdade o meu sobrenome mais conhecido mesmo é esse aqui, ó, Marcos do Pandeiro. Mas hoje vamos deixar um pouco de lado esse daqui e vamos para esse daqui, que é o livro sagrado, a Bíblia. Tem 66 livros, foi escrita por 40 autores por cerca de 16 séculos, mais precisamente 1600 anos. Desde um criador de sicômoros como Amós, boiadeiro, até um médico como Lucas e outros mais, Tércio, no caso, que escreveu a carta aos Romanos de Paulo. O próprio Lucas também, que relatou o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que na minha opinião devia chamar Atos do Espírito Santo. Mas eu não quero falar hoje sobre Atos, nem de de Amós. Incrível que pareça, não falarei de Paulo. Mas eu quero falar hoje aqui sobre João, o Evangelho de João. Interessantemente, ele não é um dos sinóticos, Os sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas. E nós vemos que João, ele tem algo diferenciado e nos chama a atenção. Nós vemos ali 21 mistérios de Cristo revelados em João. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui, sobre os 21 mistérios de Cristo revelados no Evangelho de João. Alguns chamam de São João, não é verdade? Fica ao teu dispor, tá bom? Nós vemos no capítulo 1, Jesus Cristo era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No capítulo 1, além de ser o Verbo também, ele era o Cordeiro. João Batista, quando ficou sabendo dele, disse: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, se não me engano, versículo 29. No capítulo 2, esse Jesus revela o seu segundo mistério. Ele transforma a água, o H2O, em vinho, numa festa nas bodas de Caná. Nesse mesmo capítulo 2, esse Jesus Cristo de Nazaré, ele mostra a sua grandeza, a sua maravilhosa grandeza, explicando que ele está acima de qualquer um, inclusive até mesmo a sua genitora, Maria. Ele chega a falar para a mulher: que tem isso comigo, E o pai dá sem entender o povo: vocês têm que obedecer a mim. E ela mesma fala: faça o que ele mandar. No capítulo 3, Jesus Cristo agora, ele fala com um sábio, um homem muito estudioso, mestre dos rabinos. Eu estou falando de Nicodemos. E ele diz para Nicodemos: na verdade eu vos digo que se você não nascer de novo, não poderás herdar o reino dos céus. Nicodemos tentou resolver esse enigma da sua forma acadêmica, mas não conseguiu fazer. Mas como que pode? E Jesus Cristo explicou para ele sobre o nascimento do Espírito, do reino de Deus. No capítulo 4, Jesus rompe o protocolo, rompe a barreira de todo preconceito. De todo preconceito agora. A Bíblia diz assim que ele se encontra de propósito, com a samaritana, na fonte de Jacó. Ela foi buscar água ali. E ele ali teve um tete-a-tete com ela ali. Teve um diálogo com ela ali. Falou para ela assim: olha, a água que eu vou te dar, você nunca mais tornará a ter sede. Ela falou assim: mas você está falando comigo sendo judeu? Ela percebeu, no sotaque, no jeito de vestir, que ele era judeu. E os samaritanos, os judeus, não se davam, não se comunicavam. E ele quebra aquele protocolo. Para mostrar que Jesus Cristo, ele quebra qualquer protocolo para alcançar alguém que ele tem um projeto. E Deus tem um projeto na tua vida. E ela sai dali convicta da palavra de salvação. Tanto é que pregou para um povo. Ele revela que ela não estava com o marido dela, está com esse teu quinto aí, não é o seu. Mas vá lá, chame ele também, chama os outros
todos que têm. E eles vieram com uma multidão, e ali houve uma conversão naquele lugar em Samaria, porque era necessário Jesus passar por Samaria. No capítulo de número 5, Jesus vai até o tanque da misericórdia, Betesda. Ele vai até o tanque de Betesda, chega ali. Havia um movimento nas águas ali, e o povo cria que o anjo, quando passava, as águas se movimentavam, e o primeiro que era lançado às águas, então o primeiro que pulava na água era curado. A Bíblia diz assim, que ninguém ajudava um homem que estava ali. Havia 38 anos, aquele homem tinha essa enfermidade, não podia andar, se movimentar, e ninguém o ajudava. Mas você serve o Jesus que é o Verbo, Jesus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E naquela hora, Jesus Cristo chega na beira do tanque, sem água, sem movimento de anjos, sem nada. Porque Ele é o dono dos anjos, é o dono da água, é o dono de Betesda, Ele é o Pai da misericórdia. E a Bíblia diz assim que ali, Ele pergunta para aquele homem e faz uma indagação para ele, fala sobre até o pecado dele, e Jesus Cristo cura ele ali, para a glória. Cura ele ali, na beira do tanque. No capítulo 6, Jesus pega o lanche de um piá, como diz aqui no Paraná, em Curitiba, né? Embora eu sou mineiro, mas já aprendi a falar isso. Na minha terra fala menino ou menina. São Paulo, moleque, garoto, né? E no Rio, garoto, moleque. No Sul, aqui no Rio Grande do Sul, guri. E aqui no Sul também, em Curitiba, nós somos piá. Ele pega o lanche de um piazinho, 5 pães e 2 peixinhos, e multiplica aqueles pães. E aqueles pães, a Bíblia diz assim, que deu para sustentar uma multidão só de homens, 5.000 homens. Dá-se a entender que cada homem daquele, como era costume de casar-se cedo, e era o costume de todo homem ter sua esposa, e também era costume também de ter pelo menos um filho, multiplica isso por 3, dá 15.000 pessoas. Então de 12.000 a 15.000 pessoas, a Bíblia diz assim, que 5 pães e 2 peixinhos sustentaram essa multidão de gente. No capítulo de número 7, ele vai nas festas de Jerusalém. E chega na festa do tabernáculo, no último dia da festa, ele se levanta no meio daquela festa e diz assim: água, quem beber de mim, rios de água viva fluirão do seu interior. No capítulo número 8, acontece um fato muito profundo, muito impactante, muito falado. Trazem arrastada à força, presa, uma mulher que tinha sido pega num flagrante ato de adultério. A atenuante sobre ela era que ela tinha sido pega num flagrante ato de adultério e confessado o seu ato, né? Praticamente. Interessante, né? Na minha terra tem um ditado que diz assim, em Minas: o que um não quer, dois não faz. Peraí, mas como que alguém vai adulterar sozinho? Tem que ter um homem para adulterar com ela. Mas o processo machista, né? O movimento machista, conservador, tradicional, não trouxe o homem. Relativaram para o homem, passaram o pano para o homem e levaram só aquela mulher. Jesus Cristo não fala nada e começa a escrever na areia. E antes de ele escrever na areia, ele diz assim: vocês estão com pedras na mão, porque era costume de apedrejar a mulher adultéria, né? Mas eu quero que vocês façam uma coisa: quem não tem pecado, pode tirar a primeira pedra. Só quem não tem pecado. Abaixou a cabeça e começou a escrever na areia. Quando ele levantou a cabeça, depois de alguns minutos, não havia mais ninguém ali, porque todos tinham pecado. Ele perguntou para a mulher: cadê os teus acusadores, mulher? Hoje ele te pergunta: cadê os teus acusadores, homem? Mulher. Cadê os teus acusadores, esposa, esposo? Cadê os teus acusadores, filho? Cadê os teus acusadores? Cadê, filha? E ela disse assim: não sobrou ninguém, foi todo mundo embora. Ela toda faceira, toda contente, né? Feliz da vida. Aí, tá vendo? Não ficou ninguém, né? Aí você, mas você não estava certa também não, viu? Eles estavam errados. Ele quer dizer assim para ela, tá? Quando ele diz essa frase assim, mas vá e não peques mais. Ou seja, ele não relativou o pecado dela de adultério. Ele não passou pano, mas ele explicou para ela que você pecou sim, mas a forma que ele estava querendo agir com você estava completamente errada. Vai e não peques mais. No capítulo 9, Jesus Cristo opera um milagre, curando um cego ali, que era acusado de aquilo ser maldição de família. Os pregadores da doutrina da maldição hereditária caem matando em cima disso aí, né? De forma herética, em uma heresia terrível. E ele disse assim, alguém falava assim: quem pecou foi o pai ou a mãe? Jesus explicou bem claro: nem o pai nem a mãe. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Se você notar na Bíblia Sagrada, há cegos que foram curados, né? Mas no Antigo Testamento mesmo,
antes da vinda de Jesus Cristo, nenhum cego foi curado. Porque era um milagre de sinal messiânico. Diz que o Messias, quando viesse, abriria os olhos aos cegos. Interessante como é que a Trindade é uma só mesmo, né? E ela, um não é maior do que o outro, e um entende, é profundo demais a Trindade. Como dizia o mestre Agostinho, né? É impossível você querer explicar a profundidade da Trindade. É a mesma coisa de você querer medir a areia do mar. Você não vai conseguir. É muito mais impossível do que isso ainda. Contar as estrelas. Pense em coisas impossíveis. É você tentar explicar a Trindade. Mas vemos ali que Jesus, ele diz bem claro sobre isso. Bem claro sobre essa parte. Não é culpa de ninguém. Isso aí nem do pai, nem da mãe. Isso aí é para a glória de Deus. Se você notar, na Bíblia Sagrada tem outro cego também calculado. Se não me engano é Marcos, capítulo 8, né? A partir do versículo 22, diz que ele curou um cego lá. Ele curou a vista de um cego em 2 fases. Tocou a primeira vez, ele começou a ver homens como árvores, né? Ou seja, embaçado. Tocou a segunda vez, ele passou a ver nitidamente. Outra vez ele curou também o cego de Jericó, lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. E houve a cura do cego de Jericó, aquele que lançou a capa, né? E ele falou assim, olha, o que quer que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Ele esqueceu da capa dele, que é símbolo da miséria. Aquela capa era o objeto que simbolizava, que fazia as pessoas visualizar que ele era um cego e mendigava e pedia as coisas. Agora ele lançou aquilo que não precisava de mendigar mais. Ele não precisava mais ficar sendo sujeito a esse tipo de humilhação. Nós vemos no capítulo de número 10, ele mostra a sua expressão, que eu acho uma das mais lindas que tem. Ele fala sobre, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a vida. Tudo isso ele fala no capítulo 10. Eu sou o pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e delas eu sou conhecido. Você sabe quando é Deus que está falando com você, porque a palavra de Deus é pura. Se você for salvo pelo sentimento, você vai se emocionar. Como disse Spurgeon, né? O príncipe dos pregadores, né? No século passado. Spurgeon, ele diz bem claro numa frase dele assim, olha, quando a pessoa se converte pela emoção, quando acabar a emoção também, ele vai afastar isso também. Emocionados, convertidos, emocionados, caídos. Frase de Spurgeon. Então nós vemos que naquela hora, quando Jesus Cristo fala assim, eu sou a porta, e aquele que está em mim, ele ouve a minha voz, e delas eu sou conhecido, é diferente. Ele é o pastor. Ele é o seu pastor. Os demais têm dom pastoral. Como diz lá no livro de Hebreus 13, né? Versículo 7, Hebreus 13, versículo 17, Efésios capítulo 4, versículo 11, fala dos pastores ali. Então, são dons ministeriais. Você não vai achar na Bíblia uma ordenação bíblica, alguém foi ungido a pastor, ordenado a pastor. Não. Você vai achar para diácono. Você vai achar para presbítero ou bispo, que é a mesma coisa. Mas você não vai encontrar de forma alguma alguém que foi ordenado a evangelista, alguém que foi ordenado ungido a apóstolo, alguém que foi ordenado a doutor. Não. Alguém que foi ordenado a profeta. No Novo Testamento, para a igreja, não. Nos evangelhos, no que é cristianismo, não. Isso é heresia. A Bíblia Sagrada diz assim também, no capítulo 11, que ele ressuscita Lázaro após 4 dias. Por que após 4 dias? Porque com 3 dias ainda o judeu acreditava ainda que a pessoa poderia não estar morta. Aí ele vai no 4º dia para mostrar, morreu mesmo, eu sou o dono da vida. Ele ressuscita Lázaro e mostra para Marta. Você crê, Marta? Creio. Tirai a pedra. Tiraram a pedra os homens, e Jesus Cristo falou, Lázaro, vem fora. E ele veio. No capítulo 12, Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém, numa entrada triunfante, assentado sobre uma jumentinha, numa entrada triunfante, dentro de Jerusalém. No capítulo 13, ele pega, não a espada, porque o evangelho de Jesus não é armar-vos, é amai-vos. Se você segue o evangelho do armar-vos, você está muito errado, porque o evangelho de Jesus é amai-vos. Amai-vos. Como diz lá em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira. Não é que ele armou o mundo de tal maneira. Essas guerras aí são satânicas, são diabólicas. Não importa, mas vem de Israel, mas vem dos Estados Unidos, mas vem do fulano de tal, mas vem do Irã, mas vem da Ucrânia, vem da Rússia. Se vir do Brasil, não importa. É diabólico. É coisa satânica, maligna. O plano de Deus é amai.
A Bíblia diz assim que naquela hora, o que acontece? Jesus ele fala bem claro sobre isso aí. Bem claro sobre isso aí. Ele pega a toalha e ele começa, uma bacia de água, e começa a lavar os pés dos apóstolos. Os apóstolos falam assim, mas Pedro fala, eu não, você não vai te lavar, você não tem parte comigo no meu reino. Então lava meu pé, minha cabeça, não. Só os pés. Mostra a humildade. O líder que carrega uma toalha e uma bacia d'água, qual que você prefere? Ou o líder que carrega uma arma, ou o líder que carrega uma bandeira partidária, ou o líder que carrega uma cor denominacional, ou uma placa denominacional. Não, o líder verdadeiro, o pastor verdadeiro é aquele que carrega a bacia d'água e a toalha, ou seja, está à disposição para lavar os pés daqueles que o seguem. Isto sim é evangelho. No capítulo de número 14, ele diz assim bem claro, não se turbe o vosso coração, mas crede em mim, crede também no meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando o André perguntou, mas me mostra o Pai. Mas quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo de número 6. No capítulo de número 15, ele é a videira verdadeira. Ele fala assim, ó, toda árvore que está fixa em mim, como eu estou no Pai e o Pai está em mim, vai dar fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. 15, versículo 5. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. No capítulo 17, ele faz a oração mais perfeita, mais linda de toda a Bíblia. Eu sei que Abacuque orou lindo demais, né? Quem lê Abacuque 3,17 fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o mundo da oliveira minta, ainda que as ovelhas malhadas forem arrebatadas do aprisco, ainda que nos quais não hajam vaca, todavia eu vou me alegrar no Deus de minha salvação. É lindo Abacuque 3,17, mas perde longe para a oração de Jesus, que ele fala assim bem claro em 17:21, Pai, eu e tu somos um, eu em ti e tu em mim, e faça, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor existe e creia que realmente eles são enviados do Senhor. Perfeito isso aí. Unificação, a união do povo, do povo. Não importa a cor, raça, se é europeu, se é africano, se é índia, se é espanhol, se é colombiano, se é americano, não importa se é brasileiro, se é mineiro, se é paranaense, se é paulista, se é baiano. O negócio é o seguinte, ele disse, só vão crer que você foi enviado por mim se você se unir com o teu próximo. Primeira coisa que você tem que ter é a união horizontal, para depois ter a união vertical. Não tem como você chegar a Deus se você não se entender com quem Ele criou aqui na terra, que são os seus filhos. No capítulo de número 18, ele é levado para ser crucificado, ele é o sofredor modelo. No capítulo de número 19, após ser crucificado, ele ressuscita e mostra a sua glória. Maria Madalena foi lá e ver ele não estava mais lá. Ali, e ele disse para ela bem claro, vá e anuncia que eu ressuscitei. E ela foi e contou para Pedro que estava paradão, né? Contou para os outros apóstolos. E no capítulo 20, eles viram que realmente Jesus Cristo estava em glória. Chegou a falar até para, aqui Tomé, não está acreditando em mim? Coloca o dedo aqui na minha chaga. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele diz, tu creu e viu, mas mais bem-aventurado aquele que não creu e não viu. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 21, ele tem uma conversa com Pedro, que ao olhar do ser humano, tinha que ser o último a ser escolhido, né? A se qualificar, a ser naquele processo seletivo ali. Mas ele falou, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu por 2, 3 vezes. Amor humano, amor sentimental, físico, e depois o amor perfeito, ágape. Eu te amo, então se você me ama, apacenta o meu rebanho. Aí você fala assim, puxa vida, mas tantos mistérios no livro de João, e tinha muito mais, é que esses estão escritos, porque em João capítulo 21, versículo 25, fala assim, ó, e tem muito mais coisas que Jesus Cristo fez, que não estão relatados neste livro, porque nem as bibliotecas, nem as livrarias de todo mundo caberiam o que ele fez. 21 formas, 21 mistérios de Jesus.
Jesus é na tua vida. Então fica em paz, tá? Que Deus vos abençoe. Leia a Bíblia Sagrada e Deus te dê vitória. A Bíblia diz bem claro que se você crer, coisas maiores você vai ver. E você fará, não vai só ver, você vai ver e você vai fazer também. Deus vai te usar assim também. Então, fique no canal Fé Fora do Portão, tá? Tem no YouTube, eu também falo um pouco também nas plataformas digitais como Instagram, Facebook. Uso também um pouco também do WhatsApp também, para dar umas mensagens também, especialmente no Story. Então, Marcos do Pandeiro também é Marcos da Bíblia, e você também é da Bíblia Sagrada. Você é do louvor, da adoração, é da música. Bênção de Deus isso, viu? A família sua vai ser abençoada, como você será também. Chegamos agora no minuto 21. 21 mistérios de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Nesses 21 minutos, esses 21 mistérios que foi revelado. Que Deus te abençoe fortemente. Fique na paz. Deus é maravilhoso. Deus te abençoe.